pastor, eu sofro com problema de imoralidade. Mas não fala para ninguém. Então, eu não vou falar. É só você não ficar vermelho, senão o cara do lado aí vai saber. Pastor, eu sofro com problema de imoralidade. Como lidar? Eu vou colocar no mesmo bojo, no mesmo pacote, a maioria dos problemas e pecados que os cristãos têm, porque a solução é a mesma para todos, ok? Então você está me procurando para dizer, pastor, eu sofro, eu luto com problemas na imoralidade, de imoralidade. Eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema com cobiça, eu tenho problema com masturbação, eu tenho problema com lascívia, eu tenho problema com imoralidade. Você está procurando no meu gabinete. O outro entra no meu gabinete, pastor, eu tenho problema com ira. Sou irada, possessiva, briguenta, sou irado, descontrolável, tenho raiva, ódio, rancor. Meu Deus, pastor, como é que eu lido com isso? Pastor, o meu problema não é. O meu problema é que eu sou um desequilibrado emocionalmente. Uma hora eu estou rindo, outra hora eu estou chorando, eu grito, eu berro, eu choro. Eu sou descontrolado, eu não tenho domínio sobre minhas emoções. Eu choro, rio, grito, sou desse jeito. Desequilíbrio emocional, sou uma pessoa compulsiva. Não tenho domínio das minhas emoções. Pastor, eu sou ansioso, afoito. Eu estou procurando o Senhor para dizer como eu venço a ansiedade. Tenho ansiedade, sou afoito, ansioso, me revolvo na cama, não consigo esperar, eu tenho ansiedade. Pastor, eu tenho muito problema com desânimo. Sempre estou abatido, prostrado, muito desanimado. Eu tenho com tristeza. Tenho problema, de vez em quando eu sou pego por uma tristeza aguda. Eu é impulsividade, pastor. Eu falo primeiro, depois penso. Eu sou impulsivo. Enfim, são essas algumas das práticas que muitos têm, dentre outras que eu não citei aqui. Mas eu citei imoralidade, ira, desequilíbrio emocional, ansiedade, desânimo, tristeza, impulsividade. Como eu lido com isso? Eu que tenho uma delas, eu que tenho duas do que o senhor citou, eu que tenho todas. Eu vivo tendo distúrbios psicológicos, emocionais, transtornos, desequilíbrios, pulsões, compulsões, enfim, uma guerra interna, emocional, psicológica, conflitos espirituais, e vão fazendo com que a minha vida oscile. Como que eu lido com isso? Vamos lá. Primeiro, todas essas manifestações são manifestações de um homem ímpio, ok? Se isso é muito comum na sua vida, eu tenho que ser franco. Pode ser que você não tenha nascido de novo, porque não é natural de um crente viver irado. Não é natural de um crente viver com problemas de moralidade. Não é natural a pessoa viver desequilibrada. Não é. Um crente pode ter essas pulsões, pode ter esses surtos? Pode. Mas é a rotina da vida dele isso? Não. Então você deve procurar o quê? Arrependimento. Pedir para Deus transformar você. Porque a ira é oriunda do velho homem. A cobiça é oriunda do velho homem. O desequilíbrio é oriundo do velho homem. A mentira, esses desequilíbrios são oriundos do velho homem. Então, você só vai curá-los sendo transformado, recebendo o Espírito Santo e uma nova natureza. Contudo, se você só lida com isso, como vencer, como lidar com esses fatores? O que a Bíblia diz? Até sentado eu transpiro. Vamos para a resposta bíblica. Olha só, vou te ajudar com esse texto. Romanos 6,14. Pois o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Presta atenção. Você aprender isso aqui, você vai aprender, você vai ficar aliviado.
Quando alguém se converte, Deus lida com o pecado dele em 3 períodos. O que mata você? É o pecado, não é? O que condena você? É o pecado, não é? Da onde saem essas práticas? Do pecado. O pecado que traz ira, orgulho, lascívia, cobiça, desequilíbrio, depressão. É o pecado. No ato de conversão, Deus concede a você 3 fases com o pecado. 3. Primeiro, Deus vai lidar com a culpa do pecado. Segundo, Deus vai lidar com o poder do pecado. Terceiro, Deus vai lidar com a presença do pecado. Primeiro, Deus lida com a culpa do pecado. Pecados são como crimes, transgressões da lei de Deus. E os pecados condenam você. No tribunal de Cristo, você está condenado pelos pecados. Mas quando você crê, você é justificado. Ou seja, a culpa do pecado é tirada de você. Então, quando você converte, primeiro ele resolve o problema da culpa. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Quando você crê, a culpa do pecado é tirada. Você não pode mais ser condenado. A culpa foi retirada. Agora, o segundo passo, Deus vai tratar com o poder do pecado. O que é o poder? É a inclinação que nós temos para o pecado. Como ele vai tratar? Deus nos dá o Espírito Santo, que nos regenera. E ele nos dá um dos frutos do Espírito, que chama domínio próprio. Gálatas 5:22. Ok? O que esse fruto nos dá? É o poder que Deus nos dá de exercer autodomínio, de exercer domínio sobre nossas faculdades. É a chamada mortificação do pecado. Por isso Paulo diz, e o pecado não terá mais domínio sobre vós. Agora Deus vai lidar com o poder do pecado. Como o pecado não tem mais domínio sobre mim? Quando o Espírito Santo me regenera, me transforma numa nova criatura, ele passa a habitar em mim. Ele me dá um mecanismo, uma ferramenta, que se chama domínio próprio, ou seja, o poder de dominar meus desejos, o poder de dominar minhas faculdades, o poder de dominar minhas pulsões. Então, como você lida com a ira, com a lascívia, com a cobiça, com o desequilíbrio emocional, com a ansiedade, o desânimo? Você faz uso desse mecanismo chamado domínio próprio. Você tem ele. Quem dá esse mecanismo? É o Espírito Santo, ok? Então o que você precisa para dominar a ira? Ter domínio sobre a ira. Para a cobiça, domínio sobre a cobiça. Desequilíbrio, domínio sobre o desequilíbrio. Ansiedade, pulsões, desânimo, domínio sobre a sua área sentimental. Quem dá domínio a ela? Esse mecanismo, esse fruto. Domínio próprio, que todo crente tem. E quem produz esse mecanismo? O Espírito Santo. Logo, para eu vencer essas pulsões e inclinações da minha carne, eu preciso ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de domínio próprio. Então eu estou cheio do domínio sobre a ira, a cobiça, o desequilíbrio, o desânimo, o medo, a ansiedade, que todo crente possui. Agora, por que você, mesmo sendo crente, está se deixando levar por esses pecados? Porque você não está fazendo uso do domínio próprio. Porque você não está estimulando o Espírito Santo. O Espírito Santo está sendo extinto em você. Não apagueis o Espírito. Paulo diz isso, não extingueis. O que é isso? A ação mortificadora da carne que o Espírito Santo produz. E como então eu fortaleço, como eu faço o Espírito Santo ativar esse mecanismo? Usando os meios da graça. Oração, jejum, meditação da palavra, comunhão com irmãos piedosos. Isso tudo vai fazer com que o Espírito Santo ative o domínio próprio.
Ou seja, uma vida intensa com Deus, de consagração, os meios da graça, leitura, meditação, memorização da Escritura, oração, jejum, pedir para que o Espírito Santo me encha e pedir para que o Espírito Santo me faça exercer domínio sobre os meus desejos. Por quê? Porque tem uma promessa sobre você. Este pecado não terá mais domínio sobre você. Não pode te dominar. Deus, quando você creu, Ele lidou com a culpa do pecado. Ele tirou, você não pode ser mais condenado. Mas agora Ele lida com o poder do pecado. O pecado não pode falar mais alto em você. É só você usar o domínio próprio. Agora, pastor, eu sempre vou ter que lutar com isso? Sim, sempre. É normal eu lutar? É. Lutar é pecado? Não. Ser tentado é pecado? Não. Ter os desejos é pecado? Não, não é. Por quê? Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito... Não. Gálatas 5, 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que Paulo está dizendo aqui? Existe uma batalha dentro de você, entre a carne e o Espírito. E esses ficam lutando entre si o tempo todo. É assim. A vida cristã é assim. É a carne que quer pecar, quer se inclinar. A carne quer mentir, quer se irar, quer cobiçar, quer se invejar, quer se fofocar, quer se... Sabe? A carne. E o Espírito não, quer restringir, resistir, sufocar, asfixiar. O Espírito quer perdoar, quer amar, se santificar, orar, buscar. E eles ficam neste conflito. E quem vai vencer? Aquele que você alimenta mais. Se você alimenta mais a carne, fica na internet, fazendo fofoca, sensualidade, pornografia, a carne vai prevalecer, então a ira, a imoralidade, a ansiedade vão se manifestar. Se você alimenta o Espírito, santificação, separação, leitura, oração, meditação, o Espírito vai triunfar sobre a carne, logo a ira, as pulsões serão mortificadas. Você exercerá domínio sobre elas, porque você tem o domínio próprio.